Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolos e também sacerdote. E por nós termos apóstolo, e por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo um número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos,
que o prêmio somado ultrapassou R$ 1 bilhão para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertante nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar. Na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que nossa inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora às nossas orações. Vamos fazer uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração agora para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus, para que Ele conduza o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor Jesus o Cristo e os 20 livros sorteados também, que vão ser sorteados das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos que serão ministrados agora
para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos aqui nesta live. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra, nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mentaliza aí agora, escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Hoje de número ímpar, rebanho de número ímpar 11 e rebanho de número 12 par. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. 2 Pedro, vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos que diz assim: o apóstolo dá os motivos por que escreveu esta carta. Versículo 12, 13, 14 e 15. Porque, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrando acerca destas coisas, embora estejais certo da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todos tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5 ímpar e rebanho de número 6 par. E o livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado do livro de Mateus é o capítulo 24 do livro de Mateus. Não se esqueça de escolher o número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 24 do livro de Mateus contém 51 versículos. O sermão profético, a destruição do templo. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Tendo o Senhor Jesus saindo do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achar-se o Senhor Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-me quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. 43. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. E o capítulo sorteado é o capítulo 11 do livro de Marcos. Capítulo 11. 11 contém 33 versículos, que diz assim: a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. 4. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou o Senhor Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhe: Ide à aldeia que aí está adiante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, a qual ainda ninguém montou. Desprende-o e traze-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus, 13 capítulos. Sorteio do capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Hebreus. Capítulo 3 do livro de Hebreus contém 19 versículos. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai anteriormente o apóstolo de sumo sacerdote da nossa confissão, o Senhor Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa do Senhor Deus. O Senhor Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nosso sorteio do capítulo do livro de Neemias. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de Neemias. Capítulo 6 do livro de Neemias contém 19 versículos. Os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontra-nos nas aldeias do vale
de ONU, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia sorteada é a denúncia de número 74. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Denúncia de número 74. Muita atenção com as mais de 70 denúncias, sendo esta a denúncia de número 74 e que nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que na Bíblia Sagrada está escrito que tem 4 chefes de espíritos malignos, sendo eles a besta, o falso profeta, o dragão e o anticristo. E da boca deles sai outros espíritos imundos, que está escrito em Apocalipse 16, com foco nos versículos 12 a 14. E eles fazem sinais, prodígio e até mesmo curam o corpo das pessoas e pode até parecer anjo de luz, como o apóstolo Paulo alertou em 2 Coríntios 11, com foco no versículo 14. E como também está escrito na Bíblia Sagrada, em 1 João 4, com foco no versículo 3, e em 2 João 1, com foco no versículo 7, que já existia o espírito do anticristo e estava no meio dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo. E muito cuidado, porque basta ter um só desses espíritos malignos, chefe do templo, igreja de 4 paredes, congregando com os líderes do ministério, que todos que dizem que são dele ou que eles é deles, sem ter outra igreja na sua casa, terão muitos males, tanto você quanto sua família também. Você pode comprovar nossas palavras na Bíblia Sagrada nos livros de Apocalipse 2, com foco nos versículos 22 e 23, em Apocalipse 3, com foco no versículo 2, em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, e em Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, e em Mateus 23, com foco no versículo 15. Mas se você ou quem você trouxer que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e nos permitir examinar o seu segmento religioso de fé em igreja com a permissão do seu líder e nós não encontrarmos nenhuma das atitudes, nem presença desses espíritos malignos, chefe que prejudicam você e sua família, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem da primeira mensagem de número 35, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos
membros ou ofertantes desta igreja virtual, @ig 1318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da tua palavra, para receberem suas bênçãos em abundâncias, através do poder do sangue do Senhor Jesus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. O sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel contém 20 versículos. A carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos deixe a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Miqueias. Capítulo 1 do livro de Miqueias contém 16 versículos. Ameaça contra Israel e Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, moratista, nos dias de Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, prestais atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, outros ou Senhor, desde o seu santo templo, porque és que o Senhor sai do seu lugar e desça, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. E o livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 4 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andam com a astúcia, nem adulterando a palavra do Senhor Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença do Senhor Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem que está encoberto, nos quais os Deus, desde séculos, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não
resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho de número 15 ímpar e 16 par. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas. E o capítulo sorteado do livro de Gálatas é o capítulo 4 do livro de Gálatas. Capítulo 4 contém 31 versículos. A nossa filiação em Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, pois que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao rudimento do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, do Senhor Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. E o capítulo é o capítulo 20 do livro de Atos. Capítulo 20. Capítulo 20 do livro de Atos contém 38 versículos. De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Versículo 1, 2, 3 e 4. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortados, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muita exortação, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou volta pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia. Sopranto de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquio e Trofino da Ásia. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei fazer agora um sorteio das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 67. Denúncia de número 67. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 67. Atenção nessa denúncia de número 67, dentre as mais de 70 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. É possível crer no Senhor Jesus ou Cristo, como está escrito na Bíblia Sagrada, imitando os apóstolos dele e também praticando as doutrinas dos apóstolos, e ser um líder nas obras de apacentar pessoas sem ser esse líder um pai de santo ou santa e a mulher dele uma mãe de santo ou santa? Atenção, prove na Bíblia Sagrada que sim, é possível não ser um pai de santo ou santa, nem ser casado com uma mãe de santo ou santa, e ainda assim pode fazer as obras para o Senhor Deus, se apacentar pessoas em nome dele e receba 200 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 28, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer agora uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada.
Oração de número 7. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da tua palavra nessa sua live da tua igreja virtual, @IG1 318 37 300, essas vidas que estão junto conosco em um só espírito, sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração, para ser igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade agora aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 3 João. Livro de 3 João contém 15 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. O bom exemplo de Gaio. Versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do seu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. E o capítulo é o capítulo 11 do livro de Levítico. Capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Levítico contém 47 versículos. Leis sobre os animais limpos e os imundos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Dizeis aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todas os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unha fendidas e o casco se divide em 2, e rumina entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis, dos que rumiram ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 4 do livro de Êxodo. Capítulo 4 do livro de Êxodo contém 31 versículos. O Senhor Deus concede poderes a Moisés. Versículo 1, 2, 3 e 4. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe: uma vara.
Então lhe disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e ela virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em vara. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué. Vamos ao sorteio, o capítulo do livro de Josué. E o capítulo sorteado do livro de Josué é o capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Josué contém 23 versículos. Outras vitórias de Josué. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jababe, rei de Madom, e ao rei Siron, e ao rei Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa de Arabá, ao sul de Quirenete, nas planícies e nos planaltos de Dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus, nas montanhas e aos heveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, este e todas as suas tropas com eles, muito pouco em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Amós. Vamos sortear o capítulo do livro de Amós. Capítulo 2 do livro de Amós. Capítulo 2 do livro de Amós contém 16 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz no meio dele, todos os seus príncipes, todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei sortear agora uma das nossas mais de 70 denúncias, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 68. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 68. Muita atenção com seu dízimo. Essa é mais uma das mais de 70 denúncias com prêmios somados de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 68. Muita atenção. Após mais de 200 anos de estudo na Bíblia Sagrada... Após mais de 20 anos de estudos na Bíblia Sagrada, nós das 12 igrejas virtuais afirmamos que só quem é sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus o Cristo que pode receber dízimos das pessoas. E se você ou quem você trouxer que provar para nós, das 12 igrejas virtuais, que você pode entregar seu dízimo a quem se diz ser pastor, bispo, presbítero, entre outros títulos de liderança religiosa,
ou mostre na Bíblia Sagrada quem dos apóstolos ou discípulos do Senhor Jesus ou Cristo que receberam dízimo das pessoas e que as nossas afirmações são mentiras e recebam um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro, se provar isto na Bíblia Sagrada. Lembrando a todos vocês que o mandamento é de crer como está escrito na Bíblia Sagrada. Examinem João 7 com foco no versículo 38 e em Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19. E anuncie essa mensagem de número 29, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer agora uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito nessa sua igreja virtual, @IG1 318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus e Salvador Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Escolha agora, metalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de Romanos, 16 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 10 do livro de Romanos. Capítulo 10 do livro de Romanos contém 21 versículos, que diz assim: os judeus rejeitam a justiça do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica ao Senhor Deus a favor deles. São para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Senhor Deus. Porém, não com entendimento, portanto, desconhecendo a justiça do Senhor Deus e procurando a estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem do Senhor Deus, porque a fim da lei é Cristo, por justiça e todo aquele que crê. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Números, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 15 do livro de Números. Capítulo 15 do livro de Números contém 41 versículos. Leis a respeito de ofertas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos eis de dar, e ao Senhor fizeste oferta queimada, holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou em vossas festas físicas, apresentar-de ao Senhor aroma agradável, com o sacrifício de gado e ovelha. Então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, estará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um rim de azeite. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro.
E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. Gratidão pela presença. Capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. A ruína completa de Nínive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoite e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim. Tropeça a gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio de mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. E o capítulo sorteado é o capítulo 12 do livro de 1 Reis. Capítulo 12. Capítulo 12 do livro de 1 Reis contém 33 versículos. Roboão causa separação entre as tribos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar. Veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado a nosso jugo. Agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nos serviremos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos. Ameaças contra os filisteus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor? Porque Gaza está desamparada e Ascolon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarrigada. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Eu irei agora ler para vocês a revelação das denúncias, de nossas denúncias. Glórias ao nosso Senhor. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E, em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E, em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E, em quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e, assim, receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a
Numerologia da Bíblia Sagrada. Eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora dar início ao sorteio. Escolha aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Você que escolheu o número 15 vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Número 8, Mateus, capítulo 24. Número 5, Marcos, capítulo 11. Número 6, Hebreus, capítulo 3. Número 16, Neemias, capítulo 6. Número 13, Joel, capítulo 1. Número 4, Miqueias, capítulo 1. Número 9, 2 Coríntios, capítulo 4. Número 12, Gálatas, capítulo 4. Número 11, Atos, capítulo 20. Número 17, 3 João, capítulo 1. Número 14, Levítico, capítulo 11. Número 18, Êxodo, capítulo 4. Número 2, Josué, capítulo 11. Número 10, Amós, capítulo 2. Número 3, Romanos, capítulo 10. Número 19, vai meditar no livro de Números, capítulo 15. Número 20, Naum, capítulo 3. Número 7, 1 Reis, capítulo 12. E por último, número 1, Sofonias, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã na @igreja 70 Santos, nos horários a partir das 16h48 na @AIG 1318 37300 e até às 1h12 da madrugada na Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Com a numerologia da Bíblia Sagrada. E, dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil, clicando na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais
incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale de 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de emprego e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual e religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço ao Espírito Santo por estar conosco nesta live. Agradeço também a cada um de vocês imensamente por estarem comigo aqui até o final. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.